Mateus, capítulo 5, versículos 1 e 2. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. O que você busca ao se aproximar de Jesus? Qual é o seu maior desejo ao buscar o Senhor? Estamos vivendo em uma época em que é comum as pessoas dizerem que são evangélicas. Isso virou moda. Há vários motivos para isso. Alguns falam isso para fugir de um possível evangelismo. Outros para poder alcançar o público gospel como cantores, atores, etc. Outros porque têm se interessado no cristianismo e estão cansados de sua antiga religião. Há quem faça isso porque cresceu na igreja e não consegue imaginar um outro estilo de vida e nem tem coragem de fazer isso. É claro que esses não são todos os motivos, mas a pergunta principal que devemos fazer é: como eu sei quem é um verdadeiro evangélico? Ou melhor, um verdadeiro cristão? Como podemos discernir entre um verdadeiro crente e uma pessoa que só usa o título de evangélico? Como eu mesmo posso avaliar a minha própria vida e descobrir se sou um verdadeiro crente? Bom, Jesus sempre era seguido por milhares de pessoas, cada uma com uma intenção diferente. Alguns o buscavam somente pelas curas e milagres, outros por verem nele um revolucionário político, outros apenas porque queriam comida, alguns porque queriam pegá-lo em algum erro, e havia até mesmo os sinceros, que estavam dispostos a ouvir o que ele tinha a dizer. Mateus capítulo 5 acontece em um contexto em que Jesus está no auge de sua popularidade, tanto que multidões de todas as regiões vizinhas vinham até ele. O texto, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7, é conhecido como o Sermão do Monte. Alguns acham que ele é uma espécie de caminho da salvação, que, se for cumprido, vai garantir a nossa passagem para o céu, a nossa redenção. Porém, ao olhar para esse trecho com mais atenção, perceberemos que aqui Jesus não está falando do que precisamos fazer para ser salvos, mas sim o que acontecerá em nossas vidas uma vez que já fomos salvos. Então, o Sermão da Montanha não é um caminho para a salvação, mas o caminho pós-salvação, depois que ela acontece. Ou seja, o seu conteúdo se resume em evidências de alguém que é verdadeiramente um discípulo de Jesus. Isso significa que alguém que já é súdito de Jesus será marcado por uma vida assim e buscará viver dessa maneira pelo resto de seus dias. O texto que lemos hoje nos apresenta o contexto de toda a mensagem de Jesus àquelas multidões que se reuniram para ouvi-lo. Quando Jesus as vê, ele sobe uma parte mais elevada, uma espécie de monte, de onde podia ver aquelas pessoas. Ele se assenta. Era um ato comum entre os rabinos e professores da época. E seus discípulos se aproximam. Então Jesus começa a ensinar aqueles discípulos. E o que ele diz, entre os versículos 3 até 10, é sobre um certo grupo de pessoas a quem ele chama de bem-aventurados. Esse termo significa uma alegria divina e perfeita. Ser bem-aventurado é o mesmo que ter uma satisfação interior que não depende das circunstâncias externas. É um estado ou uma situação de espírito que produz a verdadeira felicidade. É um bem-estar espiritual e não somente físico. Naquela época, as pessoas eram rodeadas de homens religiosos. Eles ensinavam que ser feliz de verdade era ser considerado justo de verdade. E para ser justo de verdade, você precisa obedecer a tudo que a lei de Moisés ensinava. Eles diziam que você veria a justiça de uma pessoa com base no que ela fazia. Então, se você olhasse para as suas orações, as suas ofertas, seus jejuns, você conseguiria medir se aquela pessoa era justa ou não. O problema é que isso gerava uma tremenda hipocrisia. As pessoas se esforçavam para parecer justas, mesmo que não tivessem um caráter justo. A ênfase estava no fazer e não no ser. Ou seja, como hoje em dia, naquela época, já havia muitos religiosos, mas poucos convertidos de fato. Mas Jesus quer mostrar que isso é errado. Aqueles que o seguem valorizam primeiro o caráter e depois aquilo que fazem.
Eles são bem-aventurados porque têm o seu interior transformado e, naturalmente, isso irá ser evidenciado na prática. Jesus está mais interessado no que nós somos do que naquilo que fazemos. É claro, depois de mudar o nosso caráter, é que Ele se preocupa com os nossos atos. E Ele nos ensina isso nos versículos que estudaremos nos próximos dias, os versículos 3 até 10, alistando 8 características de alguém bem-aventurado, verdadeiramente feliz. E aqui fica a reflexão deste dia. O que estamos buscando ao nos aproximarmos de Jesus? Queremos apenas as bênçãos terrenas? Ou encorajamento para suportar mais um dia de luta? Ou queremos que Ele solucione todos os nossos problemas ou atenda aos nossos pedidos? Ou será que realmente estamos preocupados em uma transformação do nosso interior? A transformação de quem nós somos, do nosso coração, do nosso caráter. Segundo o que Jesus irá dizer no Sermão do Monte, mais importante do que aquilo que Jesus pode nos oferecer, bênçãos ou coisas materiais, e mais importante do que aquilo que estamos fazendo para Deus com os nossos atos religiosos, é a transformação do nosso coração. Isso é o que vem antes do que qualquer outra coisa. E aí, pelo que você busca a Jesus? Que no dia de hoje, o seu maior desejo seja uma transformação de coração.